Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tinha postado na aula que ocorreu no dia de ontem, no dia 2, um material. Também postei esses slides que estão aqui, não é? Que é a parte de resolução de alguns exemplos, mas o vídeo eu não consegui colocar ele a tempo. Algum problema lá no YouTube não me deixou colocar o vídeo. Então eu vou o vídeo novamente, né? Na verdade, o vídeo anterior ele foi perdido por alguma razão e eu estou refazendo esse vídeo para que vocês vejam alguns exemplos de resolução envolvendo aqueles pontos do capítulo 21, das propriedades ópticas, ok? Então, são exemplos que trabalham lá com as equações que estão vistas no material, ok? Então, o primeiro exemplo é esse aqui, ó. Considere um raio luminoso cujo comprimento de onda é o vermelho, 625 nanômetros, viajando pelo meio 1, que é o ar. O raio encontra uma interface de um material transparente, que é o meio 2, e sofre refração para o interior deste material. Sabendo que a velocidade em termos de c passa para 0,57c, determine o índice de refração do meio 2 e o ângulo de refração. Sabendo que o ângulo de incidência é de 30 graus. Então, o que acontece? Você tem o raio incidente, o raio refletido e o raio refratado. O ângulo de incidência e o ângulo refletido são iguais, como a gente já viu em algumas figuras aí. O índice de refração está associado a propriedades do meio e é determinado por esta razão aqui, que nós temos, que é n igual a c sobre v. C é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Então, em termos de c, significa o seguinte, que no vácuo isso aqui vale c ou 1c. E v, no caso, ele cai para 0,57c. Então, esse n vai ser o quê? Vai ser c sobre 0,57c. Você cancela o c com c, vai ficar 1 sobre 0,57 e você vai encontrar um índice de refração para o meio de 1,754. Sem unidade, porque isso aqui é uma razão entre velocidades. Então, esse é o índice de refração, ok? E aí, para determinar o ângulo de refração, você pode usar essa relação que é chamada lei de Snell, que era uma equação empírica que os fabricantes de lentes antigos usavam. Porque uma lente, o que ela faz é mudar o caminho por duas refrações, né? A primeira é quando a luz entra no meio do vidro e na segunda é quando ele sai. E aí você segue o caminho da luz. Uma lente convergente, ela foca esses raios de luz para um ponto próximo a ela, que é o chamado distância focal. E uma lente divergente espalha esses pontos, esses fachos de luz, ok? Então, aqui você tem essa relação de Snell que diz que o N1 do meio 1, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência, é igual a N2 seno do ângulo refratado, ok? Então, θ1 é o ângulo de incidência do raio em relação àquela normal, e o θ2 é o ângulo refratado, certo? Como eu quero encontrar esse ângulo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou isolar essa parte da equação. Vai ficar seno θ2 igual N1 seno θ1 sobre N2. Quem é o θ1? Quem é o N1? N1 é o ar, então vale 1. Quem é esse ângulo aqui? 30 graus, que é o ângulo de incidência. Então, você tem que colocar a calculadora lá em graus. Ok? Então, colocou a calculadora em graus, você vai ter 1 vezes seno de 30 dividido por N2. Quem que é o N2? 1,754. Ok? Aí você vai encontrar um valor fracionário, né, zero alguma coisa, que é o seno do ângulo. Daí você tem que fazer o seno na menos 1 dos dois lados. Se você aplicar o seno na menos 1 desse valor numérico que você obteve aqui e o seno na menos 1, você vai encontrar que o ângulo que vai ser refratado em relação ao normal vai ser de 28,5 ou 50 graus, ok? E aí você determina o ângulo com que o raio se está em relação à normal dentro do meio. Ok? Então, usando aqui como exemplo, como complementação do exemplo anterior, está aqui, ó, o ângulo de incidência, o ângulo refletido, 50 graus, e aqui o ângulo refratado, sempre em relação a essa reta normal, beleza?
Então essa figura sai daquele site FET lá, né, daquela parte lá que vocês têm que utilizar aquelas ferramentas. E aí a situação é essa daqui, ó. Considere a situação mostrada na figura. O meio 1 é o ar, e a velocidade da luz no meio 2 está mostrada no medidor em termos de C. Determine o índice de refração do meio 2, e sabendo que a intensidade da luz refletida é de 0,0952, não ocorre absorção, determine a intensidade da luz transmitida. Então, aqui no caso ele não está mostrando a luz saindo desse meio 2, que seria um meio de vidro, por exemplo, né? Ou um meio que não é... O meio pode ser um vidro, por exemplo. E aí o que acontece? Se fosse a transmissão, eu teria que ter aqui, daí, digamos, uma outra interface e o raio de luz continuaria para cá. Claro que daí teria que ter a refração aqui mais uma vez. E aí o que acontece é o seguinte. Primeiro ele quer que a gente determine qual é o índice de refração. Novamente, como fizemos no caso anterior, N é igual a C sobre V. Eu sei que no vácuo é 1 e aqui cai para 0,7. Então eu pego o medidor de rapidez, coloco aqui, eu sei que ele caiu para 0,7. Então, fazendo isso aqui, você vai encontrar que o índice de refração do meio 2 é de 1,429. Certo? E a intensidade, a gente parte dessa relação aqui. A gente sabe que isso aqui é 100%, não é? 100 ou 1, caso você queira. Se você dividir aí toda essa equação aqui por I0, você vai ter 1 igual IT sobre I0 mais IR sobre I0 mais IA sobre I0. Então, a parte de absorção a gente sabe que é nula, ou seja, ele não absorve nada. No caso mais ideal possível, então isso aqui não absorve, só vai ter a parte que vai ser transmitida e a parte que vai ser refletida. Você sabe que a parte refletida está aqui, ele reflete pouco, não é? Se eu fizesse isso aqui porcentual, daria 9,52%. Então, chega a 100% aqui, 9% vem para cá. E o restante é o que passa no interior do meio. Então, considerando aquela relação lá dividindo por I0, tudo isso aqui, eu vou ter 1, que seria o 100% que está chegando, igual a parte transmitida, mais a parte refletida, mais a parte absorvida. A parte absorvida é 0, a parte refletida está aqui. Então, você vai ficar lá com que a transmissão vai ser de 0,905. Se eu colocar isso aqui em porcentagem, vai ser 90,5%, ou seja, 90,5% do raio atravessa o material. E o 0,09%, não é? Se você somar, você vai ter o que? Praticamente o seu 100%, que é a intensidade que chega no meio. Perfeito? Exemplo 3. A fração de luz que é transmitida através de uma placa de vidro com espessura de 200 milímetros é de 0,98. Calcule o coeficiente de absorção deste material. Então aqui a gente trabalha com essa equação diretamente, que a intensidade transmitida é igual à intensidade que chega vezes exponencial de menos beta-x. Beta é o coeficiente de absorção que todo material tem. No caso anterior, esse beta seria 0, no caso de um material bem ideal, mas por menor que seja esse valor, ele ainda existe nos materiais reais. E em alguns casos você trabalha para que esse beta seja aumentado. E o x é a espessura do material. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que IT é igual a I0, exponencial de menos beta-x. Dividir IT por I0, eu vou ter aquele 0,98 que está falado aqui no enunciado, certo? Então vai ficar 0,98 ou IT sobre 0 igual ao exponencial de beta-x. Agora tem que fazer o seguinte, eu tenho que isolar ou tirar esse beta desse argumento do exponencial. Para fazer isso eu tenho que aplicar a função ln logaritmo natural nos dois lados, como eu estou fazendo aqui. Então, ln de 0,98 igual a ln exponencial de menos beta-x. Esse é exponencial, e aqui fica ln de 98. Então, isso aqui teria um passo intermediário, que seria ln de 0,98 igual a menos beta-x. Como eu quero achar o valor de beta, eu isolo para o outro lado de lá o negativo e o x. Então, ficaria beta igual a menos ln de 0,98 sobre x. Como o x está em milímetros e eu aqui trabalhei com metros, o que eu vou encontrar? Que o valor de beta é 0,101 metro na menos 1 ou por metro. Então, é esse valor aqui por metro
que é o coeficiente de absorção. Se você quisesse trabalhar isso aqui em milímetros, ou seja, dividir apenas por 200, você teria isso por milímetro, certo? Então, seria um valor aqui relacionado a milímetros. Então, isso aqui pode aparecer por metro ou por milímetro, que seriam aceitáveis as respostas. Okay? Então, esse é um exemplo de aplicação direta dessa daqui, que é a absorção. E o quarto e último exemplo, deixa eu tirar a câmera para cá, porque a gente vai precisar dessa figurinha do lado ali. Então, você diz lá, o material deve ser utilizado como a intensidade refletida da luz não pode ser maior que 0,05. Considere como meio o ar. Então, o que acontece é o seguinte, naquela figurinha que você aplica sobre a lente dos óculos, para que você não tenha o reflexo. E aqui eu tenho que considerar um material. Então, eu coloquei essa tabelinha aqui, que lá nos exercícios ele pede a tabela 21.1, essa daqui. Então, ele relaciona alguns materiais, cerâmicas e polímeros, e os índices de refração deles. Então, você tem aqui o vidro de sílica, aqui o borosilicato, o vidro de soda, o quartzo, esse flint glass é um vidro especial bastante denso, tem esse espinel, o periclase e o corundum, que são vidros feitos a partir desses caras aqui, de óxido de magnésio e óxido de alumínio. Para materiais poliméricos, aqui a gente tem esses caras aqui, certo? Bom, então olha só, eu vou relacionar então a intensidade refletida, não é? Esse R aqui, que seria 5%, que tem essa relação aqui com o índice do material. Como eu estou considerando o meio 1, o ar, tem uma expressão lá que é parecida com essa, que é o R igual N2 menos N1 sobre N2 mais N1 tudo ao quadrado, quando eu tenho dois meios. Quando o meio 1 é o ar, eu tenho essa modificação da equação como eu mencionei para vocês. Então, vai ficar NS, que é o do índice de refração do material que eu quero, em relação a isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu estou reescrevendo a equação. Eu tirei esse quadrado que está aqui e eu joguei para lá. Então, vai ficar R na meio, ou raiz quadrada de R, igual a isso daqui. Aí eu pego esse termo que está aqui embaixo, dividindo, e passo para cá, multiplicando esse cara. Aí eu vou ter essa expressão aqui. Lembrando que esse R é 0,05 na raiz quadrada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva aqui, eu vou ter R na meio vezes NS mais R na meio, multiplica esse 1, igual a NS menos 1. E aí, se eu reordenar os termos, eu vou ter essa expressão aqui. Okay? Então, se eu jogar esse cara aqui, tirar a raiz quadrada, eu vou ter um valor que multiplica esse NS. Vou jogar esse NS para o lado de cá do sinal de igual, vai ficar menos, então vai ficar, se eu não me engano, é 0,22, se eu tirar a raiz quadrada desse cara aqui, mas confiram isso aí, 0,22 NS menos NS, ou 1 NS, igual a menos 0,22, né, menos 1. E aí, fazendo as contas, você vai encontrar que esse NS é de 1,564. E aí, por que eu coloquei essa tabelinha aqui? Quem que poderia ser um material que eu poderia usar como essa película antirreflexo com base nessa tabelinha aqui? Então, eu tenho aqui, ó, 1,564. Vou procurar um cara que tem um índice de refração parecido com isso aqui. Então, olha só. Se eu quiser considerar uma casa depois da vírgula, como eu tenho 6 aqui, esse cara teria que subir para 1,6. Então, eu teria que pegar quem tem 1,6. Os polímeros, o poliestireno que seria o candidato aqui, porque seria 1,6. Poderia pegar aqui o polietileno, não, porque é 1,51, e aqui é 1,56. No caso dos polímeros, seria só esse candidato aqui. Agora, vamos ver nos cerâmicos. Nos cerâmicos, a gente tem que ter alguma coisa acima de 1,6. Então, olha só, o corundum pode ser, porque ele tem 1,76, não é? Pode ser até o periclase aqui, o espinel, que está aqui, esse vidro mais denso aqui, 1,6, até esse quartzo aqui poderia ser uma boa aproximação. Okay?
Então, basicamente, seria essa resolução desse exemplo número 4 aqui, ok? Os exercícios que eu indiquei para vocês, eles são muitas das combinações desses caras aqui para se resolver o problema. Então, trabalhar com essas equações aqui, não é de densidade, reflexão, para resolver aqueles problemas. Então, era isso aí, pessoal.